19 de janeiro de 2017, o Brasil perde Teori Zavascki, ministro do Supremo Tribunal Federal e relator da Operação Lava Jato no Supremo. Esse é um vídeo da série Vale a Pena Saber Disso? E você não pode perder. Eu sou Maurício Barros, ativista e comentarista político. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like para o algoritmo entender que o nosso conteúdo é relevante e ajudar a crescer a nossa comunidade. Vamos lá. Brasília, janeiro de 2017. A capital federal respirava o ar pesado de uma crise sem precedentes. Fazia apenas 7 meses que Dilma Rousseff havia sido afastada definitivamente da presidência, através de um impeachment que dividiu o país ao meio. Michel Temer, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, assumira o Palácio do Planalto, em meio a acusações, protestos e uma sensação generalizada de que o jogo político brasileiro tinha mudado de patamar, para pior. Mas havia algo maior acontecendo nas sombras dos gabinetes climatizados, nos corredores de mármore dos tribunais superiores, nas salas trancadas onde ministros tomavam café enquanto decidiam o destino de governadores, senadores e empresários bilionários. A Operação Lava Jato não era mais apenas uma investigação, era um terremoto institucional. Começou em 2014, como uma operação contra doleiros em Curitiba, e se transformou na maior investigação de corrupção da história do Brasil, e possivelmente do mundo. Empreiteiras gigantescas, petroleiras estatais, bancos privados, partidos de todos os espectros ideológicos, todos estavam sendo sugados para dentro de um redemoinho judicial que parecia não ter fim. E no centro desse furacão, sentado em uma cadeira discreta no Supremo Tribunal Federal, estava um homem que poucos brasileiros conheciam pelo nome, mas que detinha um poder imenso: Teori Albino Zavascki. Ele não era carismático, não dava entrevistas bombásticas, não aparecia em capas de revista. Teori era o oposto do juiz estrela, do magistrado celebridade. Era técnico, meticuloso, quase invisível. E justamente por isso, perigosíssimo para quem tinha algo a esconder. Naquele janeiro de 2017, Teori tinha em mãos algo que fazia as elites políticas e empresariais do Brasil tremerem: a homologação de 77 delações premiadas de executivos da Odebrecht, a maior empreiteira do país. Esses depoimentos continham nomes, datas, valores, contas bancárias, reuniões secretas. Eram chamados nos corredores do poder de a delação do fim do mundo. E então, numa quinta-feira ensolarada, tudo mudou. Para entender o que aconteceu naquele 19 de janeiro, é preciso voltar no tempo. Não muito, apenas alguns meses, mas meses que pareciam décadas na velocidade alucinante em que os acontecimentos se sucediam. Março de 2014. Nasce oficialmente a Operação Lava Jato. Um grupo de investigadores federais em Curitiba descobre um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo postos de gasolina, doleiros e, surpreendentemente, contratos da Petrobras. O que parecia uma operação regional se revelaria uma teia de corrupção que conectava construtoras, políticos e bilhões de reais desviados. Março de 2015. Primeira fase explosiva. Executivos da Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez e outras gigantes começam a ser presos. O Brasil assiste atônito, enquanto homens de terno e gravata, símbolos do poder econômico, são levados algemados para presídios. 2015 a 2016. A operação sobe. Não atinge apenas empresários, senadores, deputados, governadores. Nomes que pareciam intocáveis começam a cair. Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, uma das figuras mais poderosas do país, vira réu. Delcídio do Amaral, líder do governo no Senado, é preso. O sistema político entra em pânico. E é aí que Teori Zavascki entra na história de forma definitiva. Como relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, cabia a ele decidir sobre os casos envolvendo autoridades com foro privilegiado: senadores, deputados, ministros de Estado. Ele tinha a caneta que poderia autorizar novas investigações, homologar delações, determinar prisões ou arquivamentos. Maio de 2016. Surge o grampo. Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro e ex-senador,
grampeou uma conversa com Romero Jucá, também do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Na gravação, os dois discutiam abertamente um pacto para estancar a sangria da Lava Jato. Em certo momento, Machado diz: "Um caminho é buscar alguém que tem ligação com o Theory, mas parece que não tem ninguém." Jucá responde: "Não tem. É um cara fechado, foi ela que botou, um cara burocrata." Aquela conversa revelava algo crucial. Theory Zavascki era visto como intocável, incorruptível. Não tinha vícios, não tinha esqueletos no armário, não tinha conexões políticas que pudessem ser exploradas. Era, nas palavras dos próprios investigados, fechado em copas. E isso o tornava extremamente inconveniente. Dezembro de 2016. A Odebrecht fecha o maior acordo de delação premiada da história brasileira. 77 executivos decidem falar. O pacote de informações é devastador. Propinas pagas em 16 países, contratos fraudados em dezenas de obras públicas, pagamentos a políticos de praticamente todos os partidos. A estimativa era de que mais de 150 autoridades poderiam ser citadas. Theory Zavascki seria o responsável por homologar essas delações, dar o aval judicial para que fossem usadas como prova, abrir o caminho para novas investigações, novas denúncias, novos julgamentos. Ele planejava fazer isso em fevereiro de 2017. Estava trabalhando nos processos durante o recesso do judiciário, mas janeiro chegou primeiro. Quinta-feira, 19 de janeiro de 2017. Aproximadamente 4h45 da tarde. Theory Zavascki estava em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, passando alguns dias em um condomínio de luxo chamado Laranjeiras. Era comum entre ministros do Supremo. Uma pausa no caos de Brasília. Descanso merecido para um homem de 68 anos que carregava o peso de decisões históricas. O plano era simples: voltar para o Rio de Janeiro, onde pegaria um voo comercial de volta para Porto Alegre, sua cidade natal, no Rio Grande do Sul. Mas há detalhes que transformam o ordinário em trágico. O táxi aéreo fretado era um monomotor Beechcraft Bonanza, matrícula Papa Tango Hotel Juliet Alpha. Aviões desse modelo são comuns no Brasil, usados por empresários políticos, pessoas com recursos para evitar as estradas precárias ou os voos comerciais lotados. O piloto era experiente, Miguel Alves Araújo Júnior, com mais de 5.000 horas de voo. 4h55 da tarde. O avião decola de Paraty rumo ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Voo curto, menos de 1 hora. Rotineiro. 5h10 da tarde. O controle de tráfego aéreo perde contato com a aeronave. O Beechcraft Bonanza caiu no mar, a aproximadamente 400 metros da costa de Paraty, próximo à ilha Duas Irmãs. 6 pessoas a bordo. Nenhum sobrevivente. Theory Zavascki estava morto. Estamos no meio de uma história que mudou os rumos da justiça brasileira. Se você está acompanhando até aqui, deixe seu like, comente o que você pensa sobre esse caso e compartilhe com quem precisa entender o que realmente aconteceu nos bastidores do poder. O movimento paralelo depende de você para continuar investigando. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora pelos grupos de WhatsApp de jornalistas, advogados e políticos em Brasília. 5h30. 6h da tarde. Confirmação oficial. O Brasil parou. As primeiras reações vieram em forma de choque genuíno, ou aparentemente genuíno. Michel Temer declarou 3 dias de luto oficial. O Supremo Tribunal Federal suspendeu todas as atividades. Carmen Lúcia, presidente da Corte, falou em perda irreparável para o judiciário brasileiro. Juristas, políticos, empresários publicaram notas de pesar, mas por baixo da superfície oficial, outro jogo começava a se desenrolar, porque a morte de Theory não era apenas uma tragédia pessoal. Era um terremoto político, jurídico e institucional. E todos sabiam disso. No Supremo Tribunal Federal, ministros se reuniram em conversas reservadas. Quem assumiria a relatoria da Lava Jato? Carmen Lúcia, como presidente, tinha o poder de escolher um substituto. Mas qualquer nome geraria especulação, pressão, acusações. Alguns ministros eram vistos como garantistas, mais favoráveis aos direitos dos réus.
outros como punitivistas, mais alinhados com a linha dura da operação. Qualquer escolha mudaria os rumos da investigação. No Palácio do Planalto, Michel Temer enfrentava um dilema ainda maior. Cabia ao presidente da República indicar um novo ministro para preencher a vaga no Supremo. E Temer estava diretamente envolvido na Lava Jato. Seu nome era citado em investigações. Aliados seus estavam sendo investigados. A escolha de um ministro seria interpretada como uma tentativa de aparelhar a corte, ou seria uma chance de demonstrar independência? Nos corredores do Congresso Nacional, a reação foi dúbia. Publicamente, luto e respeito. Nos bastidores, alívio mal disfarçado. Senadores e deputados citados nas delações da Odebrecht sabiam que, sem Teori, o processo seria adiado. Talvez meses, talvez indefinidamente. Um novo relator precisaria estudar os autos, se familiarizar com o caso, tomar suas próprias decisões. Tempo, precioso tempo. E então começaram os boatos. Em Brasília, cidade onde conspirações se multiplicam como vírus, surgiram dezenas de teorias. Sabotagem? Atentado? A Aeronáutica abriu inquérito. A Polícia Federal também. Mas as perguntas não paravam de se acumular. Por que justamente agora? Por que quando Teori estava prestes a homologar as delações? Por que quando ele tinha em mãos o poder de derrubar metade da elite política brasileira? Para entender o que estava em jogo naquela quinta-feira de janeiro, é preciso mergulhar fundo no funcionamento da Operação Lava Jato e no poder que Teori Zavascki representava. A Lava Jato não era uma investigação comum. Era um mecanismo judicial que pela primeira vez na história brasileira funcionava. Empreiteiras haviam dominado o sistema de obras públicas por décadas através de um cartel. Dividiam contratos entre si, inflavam preços, pagavam propinas a políticos que autorizavam as licitações fraudadas. O esquema era tão consolidado que parecia parte do sistema. Não era corrupção, era a forma como as coisas funcionavam, até que não funcionou mais. A Operação Lava Jato quebrou o código. Usou delações premiadas, acordos de colaboração, quebras de sigilo bancário, prisões preventivas. Empresários que antes eram intocáveis viram suas empresas sendo varridas, suas contas bloqueadas, suas reputações destruídas. E começaram a falar. Marcelo Odebrecht, presidente da maior construtora da América Latina, foi preso em junho de 2015. Ficou detido por mais de 2 anos e decidiu fazer um acordo. Ele não estava sozinho. 77 executivos da Odebrecht seguiram o mesmo caminho. As informações que eles entregaram eram explosivas, não apenas sobre obras no Brasil, mas em países como Angola, Moçambique, Venezuela, Panamá, República Dominicana. Um império de corrupção que cruzava fronteiras e envolvia bilhões de dólares. No Brasil, os nomes citados incluíam ex-presidentes, ministros de Estado, governadores, senadores, deputados federais. Praticamente todos os grandes partidos estavam envolvidos. Partido dos Trabalhadores, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social-Democracia Brasileira, Partido Progressista. Não era um escândalo de um governo, era um escândalo do sistema, e Teori Zavascki era a chave para abrir esse cofre. Como relator no Supremo Tribunal Federal, ele tinha que homologar essas delações, dar o aval judicial para que fossem consideradas válidas. Sem a homologação de Teori, as delações eram apenas conversas. Com ela, se transformavam em provas que poderiam embasar denúncias criminais. Ele estava trabalhando nisso. Os processos estavam em seu gabinete. A previsão era de que, em fevereiro, após o recesso do judiciário, ele começasse a liberar os primeiros depoimentos. Imaginava-se que entre 150 e 200 políticos poderiam ser citados, alguns como autores de crimes, outros como partícipes, outros apenas como testemunhas. Mas o impacto seria devastador, e então Teori morreu. A morte de Teori não aconteceu isolada no tempo. Ela se encaixava em um contexto muito maior de pressão sobre a Lava Jato. Meses antes, em maio de 2016, veio à tona aquele áudio explosivo, o grampo de Sérgio Machado e Romero Jucá, discutindo um pacto para estancar a operação. Na gravação,
eles falavam abertamente sobre a necessidade de mudar o governo para estancar a sangria. Menos de um mês depois, Dilma Rousseff seria afastada definitivamente. Coincidência? No Congresso Nacional, parlamentares começaram a articular formas de limitar o alcance da Lava Jato. Projetos de lei foram apresentados para dificultar delações premiadas, prisões preventivas, conduções coercitivas. Nada prosperou de imediato, mas a sinalização estava clara. Havia uma resistência organizada. No Supremo Tribunal Federal, outros ministros começavam a demonstrar incômodo com o que consideravam excessos da operação. Gilmar Mendes, ministro influente e conhecido por posições garantistas, soltou investigados, anulou provas, criticou publicamente os métodos dos procuradores de Curitiba. Ele não estava sozinho, e havia as ameaças. Em maio de 2016, 7 meses antes da morte de Teori, Francisco Pren Zavascki, filho do ministro, publicou uma mensagem inquietante em suas redes sociais. Acredito que a lei e as instituições vão vencer, porém alerto, se algo acontecer com alguém da minha família, vocês já sabem onde procurar. Fica o recado. Na época, especulou-se que a família do ministro havia recebido ameaças. O próprio Teori negou publicamente que tivesse recebido ameaças sérias. Mas a mensagem do filho indicava uma preocupação real. Quem ameaçaria um ministro do Supremo Tribunal Federal? Quem teria tanto a perder com as delações da Odebrecht? A resposta era assustadora. Muita gente. Com Teori morto, o tabuleiro político brasileiro precisava ser reorganizado. E todos sabiam disso. Michel Temer estava em uma posição delicadíssima. Presidente interino que virou efetivo após o impeachment de Dilma, ele era visto com desconfiança por metade do país. E agora precisava indicar um ministro para o Supremo. Qualquer nome seria escrutinado. Se escolhesse alguém visto como leniente com a corrupção, seria acusado de tentar proteger aliados. Se escolhesse alguém linha dura, geraria resistência no próprio Congresso. Era uma armadilha política. Os boatos começaram imediatamente. Alexandre de Moraes, então ministro da Justiça, era cotado. Advogado constitucionalista, professor, mas também político filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira. Seria visto como indicação política? Sérgio Moro, o juiz federal que conduzia a Lava Jato em primeira instância, também foi especulado, mas ele ficaria impedido de julgar os próprios processos que enviou ao Supremo. Não fazia sentido técnico. Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, também estava sob pressão. Ela poderia escolher o novo relator da Lava Jato de ofício, usando seus poderes de presidente da corte. Mas qualquer escolha seria interpretada. Se escolhesse um ministro mais garantista, seria acusada de travar a operação. Se escolhesse alguém mais duro, seria acusada de parcialidade. Ela optou por aguardar. Tempo. Sempre tempo. Os investigados respiravam aliviados, pelo menos temporariamente. Senadores, deputados, governadores cujos nomes estavam nas delações da Odebrecht sabiam que o processo seria adiado. Meses, talvez anos. Um novo relator precisaria se familiarizar com milhares de páginas de processos. E enquanto isso, poderiam articular defesas, buscar acordos, tentar anular provas. Os procuradores da Lava Jato em Curitiba ficaram em estado de alerta. A força-tarefa que conduzia a operação dependia da homologação das delações no Supremo. Sem isso, anos de trabalho poderiam ir por água abaixo. Eles precisavam de um novo relator que fosse confiável, técnico, independente, assim como Teori. Isso a opinião pública brasileira assistia a tudo com desconfiança crescente. Pesquisas mostravam que a maioria dos brasileiros apoiava a Lava Jato. Queriam ver políticos corruptos punidos, mas também começavam a duvidar de que o sistema político permitisse isso. A morte de Teori, justamente no momento em que ele estava prestes a homologar as delações mais importantes da história, alimentava teorias conspiratórias. Foi acidente? Foi sabotagem? Foi azar? E assim chegamos ao coração do enigma. Porque veja bem, a morte de Teori Zavascki levanta perguntas que nunca foram completamente respondidas. Primeira pergunta: por que justamente naquele momento? Teori estava de férias em Paraty. Não era obrigado a voltar naquele dia. Não havia urgência.
Por que pegar um táxi aéreo em condições climáticas questionáveis? Havia nebulosidade na região. Quando poderia ter esperado mais um dia? Segunda pergunta. Quem tinha interesse em sua morte? A lista era longa. Políticos investigados, empresários presos, partidos inteiros sob escrutínio, pessoas com bilhões de reais em jogo, carreiras, reputações, impérios empresariais. Tudo dependia das delações que Theori estava prestes a homologar. Terceira pergunta. As ameaças à família dele eram reais? A mensagem de seu filho 7 meses antes não foi esquecida. Se algo acontecer com alguém da minha família, vocês já sabem onde procurar. Para quem era aquele recado? Quarta pergunta. O que havia nos arquivos de Theori? Quando um ministro do Supremo morre, o que acontece com os processos que ele estava analisando? As anotações pessoais? As conclusões preliminares? Tudo isso desapareceu com ele? A Aeronáutica e a Polícia Federal investigaram o acidente. Concluíram que foi falha mecânica, problemas no motor, nenhum indício de sabotagem. Mas para muitos brasileiros isso não foi suficiente. Como confiar em investigações conduzidas por instituições que também poderiam estar envolvidas no jogo de poder? E aqui está o ponto crucial. Não importa se foi acidente ou atentado. O efeito foi o mesmo. A Lava Jato perdeu seu guardião. As delações foram adiadas. Um novo relator precisou ser escolhido. Meses se passaram. O ímpeto da operação arrefeceu. Políticos ganharam tempo. Alguns casos prescreveram, outros foram arquivados. A delação do fim do mundo aconteceu, sim, mas seu impacto foi menor do que seria sob a relatoria de Theori Zavascki. E talvez esse tenha sido exatamente o objetivo. 7 anos se passaram desde aquela quinta-feira de janeiro em Paraty. O Brasil mudou. A Lava Jato mudou. Michel Temer deixou a presidência investigado, mas nunca foi condenado. Muitos dos políticos citados nas delações da Odebrecht seguem em cargos públicos. Alguns foram absolvidos, outros tiveram processos prescritos. Outros ainda aguardam julgamento. Sérgio Moro, o juiz da Lava Jato, virou ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e depois deixou o governo sob acusações de ter sido parcial na operação. Mensagens reveladas pela imprensa mostraram conversas entre ele e procuradores que, segundo críticos, demonstravam falta de imparcialidade. Alexandre de Moraes, aquele cotado para substituir Theori, foi efetivamente indicado por Temer e hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal e um dos mais poderosos. Carmen Lúcia deixou a presidência da corte. Novos ministros foram indicados. O Supremo mudou. A Lava Jato, que chegou a ser saudada como a operação que purificaria a política brasileira, hoje é vista com ambiguidade. Para alguns, foi fundamental. Para outros, foi seletiva e politicamente orientada. E Theori Zavascki virou uma nota de rodapé. Um ministro que morreu em um acidente aéreo. Sua importância histórica foi minimizada com o tempo. Poucos brasileiros lembram seu nome hoje. Mas os que acompanharam aqueles dias sabem. Ele foi a peça que, ao ser retirada do tabuleiro, mudou todo o jogo. Foi acidente? Foi sabotagem? Foi apenas o azar de estar no lugar errado na hora errada? Talvez nunca saibamos. E talvez essa seja a maior vitória de quem tinha algo a esconder. Porque, no final das contas, o mistério não está apenas no que aconteceu naquele avião. Está no que deixou de acontecer depois. As delações que demorariam. As investigações que perderiam força. Os nomes que escapariam. A Lava Jato que nunca mais seria a mesma. Theori Zavascki era apenas um homem. Mas era o homem certo. No lugar certo, com o poder certo. E sua ausência criou um vácuo que jamais foi completamente preenchido. A história oficial diz que foi acidente. A história não oficial levanta perguntas. A história real? Essa talvez ainda esteja sendo escrita. Gostou? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like, hein? Até a próxima!